Também o Pedro Ramiro ao vivo com o Corinthians, do Lucas Veríssimo, que por sinal a Marília Ruiz deu a informação, né? Juntamente com o Jorge Nicola, e o Corinthians deu um tombo no Flamengo, porque o Flamengo queria o Lucas Veríssimo. Meu querido Pedro Ramiro, me conta tudo pro jogo de amanhã. Fala, craque, boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. Pois é, Lucas Veríssimo, a gente até tinha falado há 2 meses que ele poderia estar nessa lista de atletas contratados. Você até trouxe, né, craque, que o Corinthians pretendia, e pelo menos pretende ainda, ter cerca de 4 reforços nessa janela de transferência. Então chega ao segundo agora com o Lucas Veríssimo, ainda monitora um lateral esquerdo, o Alan Rodrigues, que pertence ao Rosário Central, jogador argentino, que tem uma força importante por lá, aliás, paraguaio. Mas desculpa. O Palmeiras não quer ele também? Não tem essa informação. O Alan Rodrigues, pelo menos... Não, o Palmeiras quer o Aníbal Moreno. Desculpa, Aníbal Moreno. desculpa, Aníbal, Isso, é verdade. Isso. Valeu, Gustavo Soler. É nóis. A Monique tava linda hoje na sua foto. Gostou? Adorei. E aí o Corinthians está monitorando outros atletas, entre eles esse lateral esquerdo. Houve até uma informação, né, craque, lá de fora, de que o Corinthians queria o Cavani. Só que eu conversei hoje com alguns dirigentes do clube, todos me negaram, disseram que isso é uma mentira e que não existe nenhuma possibilidade. Inclusive o L'Equipe lá da França já apontou que o Cavani pode estar muito próximo do Boca Juniors, jogador uruguaio. Para falar ainda desse timão que está se movimentando no mercado de transferências, já já a gente faz um esquenta, né, cara? Pensando no clássico de amanhã, o timão também agora se livrou, digamos assim, de Luan, jogador que já chega amanhã a Porto Alegre. Então o Corinthians, que inclusive deixa de pagar mais de R$1 milhão por mês agora até dezembro, vai dar um alívio de 5 meses pro timão, jogador que fez... Mas ele fez a rescisão? Já tá fechada a rescisão. Então se ele fez a rescisão, não alivia nada não, irmão. Porque... Não alivia nada não. Se a gente fiz, eu sou PJ, mas se você faz a rescisão com o clube, não tem essa. Você não vai precisar pagar os R$1 milhão, mas você vai pagar quanto? Se ele tem contrato. Quanto você acha que foi a rescisão? Mas segundo a informação, craque, ele saiu com uma rescisão amigável. O Corinthians não pagou esse valor, não vai precisar pagar uma multa. Você vai ver depois então. Você vai ver então. Que é o Pitombeiras, que por sinal, sim, o próprio Pitombeiras é que tá trazendo também o Lucas Veríssimo. Isso. Né? Tudo é o Pitombeiras. Na hora de não pagar e na hora de trazer o jogador. Lembra do Roger Guedes? Quando ele veio? O Roger Guedes é Quem que veio, Gustavo Soler, com ele? O Roger Guedes? Lembra que você falou? Lateral direito, filho. João. O João Pedro. João Pedro veio também. Tá no Grêmio, veio pro Corinthians. Quem que foi? Paulo Pitombeiras. Sinal, né? Por incrível que pareça, tá jogando bem no Grêmio. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Ele e o Reinaldo jogando bem. Foi o troco do Eldinho, né? Exatamente. Vamos lá, Pedro Ramiro. E ainda sobre o Veríssimo, né? Aliás, o Pitombeira é empresário do Roger Guedes. O que você falou? O Pitombeira. Você não falou Pitombeiras. Não, falei, craque. Não falou, não. O empresário ele tá em cima do Roger Guedes, também de outros atletas. É um nome importante, pelo menos no sentido de contratação, tem marcado bastante presença nesse Corinthians. O Veríssimo, craque, o jogador que chega com o clube abatendo uma dívida do Benfica com o próprio time alvinegro, né, de cerca de 5,3 milhões de reais. Esses valores não foram pagos, não tinham sido pagos pelo próprio Benfica, da contratação do João Vitor, zagueiro, e aí agora eles abateram essa dívida com o Corinthians. O Timão, pelo menos, não vai pagar nada nesse sentido. O contrato que deve ir até o meio do ano que vem, jogador de 28 anos... Não vai pagar, desculpa, eu não penso assim. Pô, se os caras devem 5 milhões e 300 mil reais, e se você traz o jogador, você tá pagando 5 milhões e 300 mil reais. Não é de graça. Sim, verdade. Desculpa, não é de graça. Não é de graça quando um jogador, filho, e pra todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, quando o jogador vem de graça, ganhando só 200 mil. E quanto que ganhou o empresário? Quantos por cento? Pô, pera, às vezes não é os 200 mil. Às vezes ele vinha por 100, mas botou mais 100 junto com as luvas, que daria 2.400. E ele ganha 1.200.000. Então vamos colocar os caras que ganham 500 mil. Ele ganha 500 mil, mas ele tá embutido muita coisa. Não é de graça, não. É de graça só para empresário e para jogador. Pro clube, o clube só se dana.
E aí... Sim, o Corinthians vai ter que pagar de qualquer maneira valor de salário e também outros direitos de imagem, um monte de coisa. Quanto você acha que ele vai ganhar por mês? Você, Paulo do Vale, Aline e Gustavo Soler. Cerca de R$800 mil por mês. Olha, um zagueiro ganhar 800 conto por mês, que não jogou no Benfica, 800 pau por mês, quase R$1 milhão para um zagueiro. Pode isso? Então vai ficar um ano. Quanto que dá? 12 milhões. Sim. 12 milhões. Aí você bota 13º, férias, fundo de garantia. Cara, ele vai custar 20 milhões. Os caras falam que ele vem de graça. Que de graça, velho? Tá louco, de graça? Fora o histórico de lesões, né, craque? Vocês até comentaram no Donos da Bola, a gente tem falado aqui na Rádio Bandeirantes sobre esse histórico de lesões. Em 2018 ele ficou 182 dias fora por 6 lesões. 2021, 331 dias fora, praticamente o ano inteiro por 2 lesões. Ele teve 4 lesões na coxa, 2 no joelho, 1 nas costas e também um desgaste muscular. Então é um atleta que pode pesar no bolso alvinegro, no sentido não só de pagar, de salário, tudo isso, mas também de lesões no departamento médico. Então, e a gente fica na expectativa se vai perder algum zagueiro, porque o Bruno Mendes não renovou até agora. Tá com a proposta na mesa, ele tem contrato até o fim do ano, mas o empresário não quis até agora dar um aval. Ele vai pro Inter. Ele vai pro Inter. Ele vai pro Inter, gente. Se ele não quis renovar até agora, ele vai pro Inter, vai de graça pro Internacional e o cara vai ganhar muito dinheiro e felicidade pra ele. Ele vai pro Inter. O Luizito Soares vai pro Inter de Miami. Agora, quando você contrata um zagueiro como esse, você já tá descartando o Gil. Você tem o Caetano, você tem o Murilo. Ou não? Eu acho que o Murilo tem uma grande chance de deixar o time ainda nessa janela de transferência, porque ele tem proposta da Fiorentina de fora, apesar do clube querer mantê-lo por causa de valores que não chegaram ao que queria. O Corinthians quer mais de 100 milhões de reais por ele, mas existe sim uma possibilidade. O Gil já não vai renovar no fim do ano. Isso é um fato. Ainda não está oficializado, mas ele tem contrato até dezembro. 36 anos, é um cara que tem sido muito criticado pela torcida. Até o Luxemburgo saiu em defesa do jogador. Então é muito difícil que o Gil continue no Corinthians pro ano que vem. Mas aí você começa a planejar... Tem que pagar ele, né? Porque tem que pagar ele, deve mais de 11 milhões pro Gil. E pro empresário dele mais de 12 pro Cássio, mais de 12 pro Fagner. Quem que deixou essas dívidas? Qual foi a administração? Não foi do Duílio, foi anterior. Quem mais? E o Gil é empresariado pelo Carlos Leite. O Corinthians deve mais de 4 milhões de reais por agente. Então, isso complica ainda mais a situação do jogador. Agora, a apreensão maior, craque, no momento, é com relação ao jogo de amanhã. O Corinthians não sabe se vai poder contar com o Rojas e também com o Renato Augusto. O Rojas teve uma pancada mais forte no pé e existe a possibilidade de não estar disponível para o Corinthians amanhã. E lembrando que o Timão não tem divulgado a lista de relacionados antes dos jogos importantes. Já por outro lado, Renato Augusto, a chance é um pouco maior dele estar... Mas o que aconteceu com ele no jogo do Bahia? Ele levou uma pancada também. Não é nada. Pancada não é nada, pô. Não foi diagnosticado nenhum problema ainda, não foi divulgado também. Você já quer tirar o Renato Augusto da gente, velho? Não, longe disso, craque. Mas pancada é pancada. Onde foi a pancada? Acho que foi no saco? Não, não. Que aí é uns 3 anos sem participar, né? O negócio é forte. Mas o Renato Augusto, até essa pancada foi um pouco mais fraca. Ele é um jogador que saiu mancando. O Corinthians não divulgou onde foi a lesão, ou uma possível lesão. Mas tá no jogo. Sim. Tá no jogo ele. Você acredita, Gustavo Soler, que a chegada do Lucas Veríssimo, ela é importante pro Corinthians ou não? E esses dados do Pedro Ramiro é uma coisa impressionante. Ele ficou mais de 500 dias sem jogar. Meu Deus! Infelizmente, o Veríssimo é um jogador que tem, né, um histórico grande de lesões. Na época do Santos, ele sofreu bastante, até por isso teve poucas oportunidades até em seleções de categorias de base, né? Porque é muito bom zagueiro. O Veríssimo, né, a gente até falava aqui, né? Foi até uma
entre aspas, brincadeira de mau gosto do Tite, que esperou o cara só pegar o passaporte europeu, fechar com o Benfica para ser convocado, né? Ficou 2-3 anos jogando no altíssimo nível no futebol brasileiro, mas em uma semana de Benfica, do nada ele virou jogador de seleção na cabeça do Tite. Todos, né? Então Todos, né? O Veríssimo, se estiver 100% fisicamente, joga muito. Será um cara muito importante para esse time do Corinthians, né? A grande questão é se essa última lesão no joelho, quanto limitou a velocidade do Veríssimo, porque ele era um zagueiro muito rápido. Jogador que tinha essa inteligência tática de, às vezes, desarmar o adversário sem tocar nele, né? Fazendo ali a interceptação, fazendo a leitura de jogo, utilizando a velocidade. Então, o Corinthians vai ter que ver muito bem como que ele tá nessa questão, porque se perder a velocidade, vai perder muita da qualidade que tem o Veríssimo. Para você, Paulo do Vale. O Veríssimo é um grande zagueiro em condições, né? Isso a gente vai ter uma ideia quando ele começar a entrar em campo pelo Corinthians. E também excluindo, não que dê para excluir a questão financeira, que é muito importante, né? Mas essa análise já foi feita e obviamente que acaba sendo uma loucura. Sai o Luan, que ganhava 800 mil por mês, entra o Veríssimo. Como é que pode, não, gente? Que ganha 800 mil por mês. Eu não tenho nada contra quem ganha 1 milhão, 10 milhões, 800 mil, 100. Eu sou contra quem ganha menos. Eu sou contra do repórter que ganha menos que o outro. Sim. Eu sou contra, sabe, de um apresentador que ganha, sabe, se faz a mesma função, sabe? Eu sou contra, por exemplo, uma mulher que tem 6 Copas do Mundo, 17 gols de Copa do Mundo, e ela ganhar 10% que o grande jogador do futebol brasileiro, Neymar, ganha. Eu sou contra dessa vergonha, dessa hipocrisia que a gente é durante todo o dia no esporte, né? E a gente fala, né? A gente comenta como se fosse algo natural, né? Você ganhar 800 mil, porque isso. É o mundo que a gente faz parte, mesmo sem louco. fazer. Né? Então, ele ganhava... Ou a gente fala, né? Não, mas esse aí só ganha 400 mil, por exemplo. Não, cara, ele ganha só 200 mil, cara. Não, que nem... o Lucas Veríssimo, ele vem de graça. Mas como de graça? Se o Benfica devia 5 milhões e 300, não tá pagando 5 milhões e 300, que é 1 milhão de euros. Eu vou pagar pra ele no mínimo 800... ele vem só por 800 mil. Só pro Corinthians, que tá quebrado. Que deixaram o Corinthians quebrado. Paulo do Vale. Pois é, então assim, excluindo o fato dele ganhar 800 mil, excluindo o fato de outras situações que o Corinthians vai pagar, excluindo o fato de ser um jogador que teve questões físicas num passado recente, tirando tudo isso, é uma boa contratação pro Corinthians, o Lucas Veríssimo. Acho que ele pode ajudar dentro de campo, porque é um zagueiro de muita qualidade em condições, né? E o time, meu querido, maravilhoso, incrível, Pedro Ramiro, quem joga, quem não joga, quem que apita, passa tudo aí, irmão. Deixa eu passar a provável escalação do Corinthians, que deve ter Juliano no lugar do... Não. Não, aí perdemos o jogo, cara. Que Juliano, tem que ser o Adson ou o Juan Oliveira. Meu Deus, perdemos. Ô, craque, vou medo, craque? Tô com medo, Juliano, tô com medo. Vou até passar 2 esquemas muito prováveis. Não é possível que o Juliano vai jogar. Pois é, e isso se também o professor Luxemburgo optar por um 3-5-2, o Corinthians deve ir com Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo. Peraí. Fagner. Fagner, Fábio Santos, aliás, Fagner, Fausto Vera, Juliano, Fábio Santos e Renato Augusto ali na frente. E aí uma dupla de ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto. Isso num 3-5-2. Se o Corinthians optar por um 4-3-3, existe sim... Esses 2 esquemas são os mais prováveis. Existe a possibilidade do 4-3-3 com Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Aí entraria o Juliano de primeiro volante. Para, pelo amor de Deus. Quem falou isso pra você? Não, essa é uma grande possibilidade. Não, mas o Juliano de primeiro volante, ele não marca nem minha mãe. A minha mãe, com as tetas que ela tá, ela corre mais que ele. Porque não tem o Moscardo. Você tem o Rony, irmão. Mas a informação que eu tenho é que o Rony... Tudo bem. Tá bom. Você tem o Rony de primeiro volante, você vai abrir com o Juliano pra jogar contra o meio campo do São Paulo, que joga Rodrigo Nestor, Pablo Maia, joga Michel Araújo, Luciano e Canelli. É o jeito Luxemburgo, né? Aí você vai ver, perde o jogo. E tenta fazer com todo mundo. Perde o jogo na Neoquímica Arena. Vamos lá, fala de novo aí. Deixa eu passar de novo então. O Corinthians que deve ir com Cássio, Fagner, aí opção com Gil, Murilo e Fábio Santos, Juliano e Fausto Vera.
Além de Juan Oliveira, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. É porque a informação que eu tenho ainda sobre o Rony é que ele não tem agradado a própria comissão técnica do Luxemburgo. Não à toa, ele não tem sido utilizado quase nunca no Corinthians. Verdade, você tem razão isso aí. Então, a possibilidade... Isso é uma opinião minha, né? Sim. Que ele tem que ser o primeiro volante. Sim, sim. Time que não tem primeiro volante não ganha campeonato. Time que não tem primeiro volante não ganha torneio. Time que não tem primeiro volante, em qualquer time pra mim, não ganha absolutamente nada. E aí, que mais? E até por isso a Marília Ruiz disse ontem no apito final, né, craque? Um time sem primeiro volante, como que ela disse? Ela fala que ela é do fã-clube dos primeiros volantes. Lógico, né? O time que tem o primeiro volante, você marca, você protege os zagueiros que jogam, você protege os dois laterais, os dois meias. O Corinthians ganhou a maioria dos títulos com volantes. O Palmeiras com volante, o São Paulo com volante, os títulos mundiais, Libertadores, todos com o primeiro volante. Vai botar o Juliano de primeiro volante, perde o jogo pro São Paulo na Neoquímica Arena. O que você pensa, Gustavo Soler? É um jogador que não tem poder de marcação, é lento, então o Corinthians teria ali dificuldade, principalmente para colocar velocidade contra o São Paulo, dependendo do Juliano para ser esse homem de contenção e o primeiro a fazer a circulação da bola quando o Corinthians tiver a posse, né? Também não me agrada nem um pouco.